Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse programa Audiobook Club para você que tem o desejo de ler, de conhecer mais livros, mas que às vezes procrastina o início dessa leitura, para a sua leitura, por dificuldade de concentração, entre outras. Então, hoje a gente vai começar aqui com a leitura do livro Como se tornar sobrenatural, do Dr. John Dispenza, que fala de pessoas comuns realizando o extraordinário. Então, vamos começar aqui hoje com a leitura do prefácio e introdução. Ao longo da história humana, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiências que as lançaram além dos limites do que era considerado possível. Desde os 2 séculos e meio de vida de Li Xingyuan, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposas e mais de 200 filhos antes de morrer em 1933, a cura espontânea de uma série de doenças documentada pelo Institute of Noetic Science, Instituto de Ciências Intelectuais, em 3,5 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas. Evidência claramente nos diz que não somos o que nos disseram no passado e menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser o que é possível na vida e passa a ser como fazer isso. Como despertar nosso extraordinário potencial na vida diária? A resposta para essas perguntas forma a base deste livro. Dr. Joe Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica, extraindo informações de vários campos da ciência sólida, como epigenética, biologia molecular, neurocardiologia e física quântica. Joe cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para um novo e arrojado paradigma de autofortalecimento, uma forma de pensar e viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida, bem como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser um humano plenamente apto e capacitado, e é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais de saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joe hoje se compara a um modelo testado que professores usaram com sucesso durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-lo em nossa vida diária. O livro que você tem em suas mãos é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamentos e propósito de vida e permite que a façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vi por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres yogis do passado para libertar os alunos de suas crenças limitadas. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservado na rocha nativa que foi lar e sala de aula do mestre 8 séculos atrás. Na primavera de 1998, liderei um grupo de peregrinação pelas terras altas do Tibete Ocidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta, místico e yogi do século XI, o Jetsun Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como Milarepa. Ouvi falar no lendário yogi pela primeira vez quando era aluno de um místico Sikh que se tornou meu professor de yoga na década de 80. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada,
escolheu renunciar aos bens materiais, às brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de pessoas amadas para a violência em massa. E como sua vingança e subsequente sofrimento o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como um yogi dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para demonstrar para si e seus alunos que somos confinados apenas pelos limites de nossas crenças. No 19º dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de me habituar à baixíssima umidade e à altitude superior a 4,5 mil metros do nível do mar, fui parar no lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos antes. Com o rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi naquele exato local que Milarepa ergueu o braço na altura do ombro, tocou na rocha e sua mão adentrou a parede como se a pedra não existisse. Quando fez isso, a rocha sob sua mão se tornou mole e maleável, cedendo à pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do yogi na pedra, para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, pudemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos aninhados no molde do yogi, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido 8 séculos atrás. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu rapidamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram-se na hora para o homem Milarepa. Quis saber o que se passou com ele ao tocar a pedra. Em que estava pensando? Talvez mais importante, o que estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que mão e pedra não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Como se lesse minha mente, o guia tibetano respondeu às perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação do Geshe, grande professor, ensina que ele é parte da rocha, não distinto dela. A rocha não pôde contê-lo. Para o Geshe, a caverna representa um local de experiência, não uma barreira limitadora. Nesse local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram o professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje quando optamos por nos libertar de crenças limitadoras. O dilema é o seguinte: o pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos considerava o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso incluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou a mão na pedra, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Quando pus a mão sobre a impressão que o yogi deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei: somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentavam em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes? Descobri que, quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras.
Por isso, não é surpresa que a documentação científica das descobertas de Joy em sala de aula nos leve à mesma conclusão que Milarepa e místicos chegaram ao longo dos séculos. O universo, abre aspas, é como é, que somos corpos, abre aspas, são como são. E as circunstâncias de nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós mesmos em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar esse princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do yogi é a seguinte: quando experimentamos por nós mesmos ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser impossível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossa vida. Precisamente por isso, o livro que você está segurando tem o potencial de mudar sua vida, mostrando-lhe como aceitar o futuro com que você sonha como a realidade atual, de modo que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim, você descobre como colocar em movimento uma cascata de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios no cérebro, os neuritos sensoriais do coração e a química do corpo se harmonizam para refletir o novo pensamento e as possibilidades quânticas da vida são rearranjadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como o presente. Esse é o poder deste livro. Com um estilo simples, direto e fácil de entender, Joe Dispenza combina em um único livro as descobertas que alteraram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar, e nos mostra como nos tornamos sobrenaturais. Greg Braden.